Que o Senhor Jesus abençoe a todos os ouvintes que estão conosco através da rádio, através da internet, através de todos os meios de comunicação que está sendo transmitido este programa. O programa é a última chamada ao povo de Deus, indo atrás do último escolhido, porque quando o último escolhido entrar na palavra, se enquadrar com a palavra, viver a palavra, então virá o rapto, a transformação, o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo. E nós iremos encontrar o Senhor e estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Continuando o nosso assunto do último programa, eventos modernos são esclarecidos por profecias. Em Amós, no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz da seguinte maneira: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua palavra em nossos corações. No livro de Amós ainda, no capítulo 8, no versículo 11 em diante, diz da seguinte maneira: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Veja, buscar a palavra de Deus e não achar. Sentir sede, não de pão literal, mas de ouvir a palavra de Deus. Agora você poderia me perguntar: pastor, o que tem a ver essa escritura de sentir sede, fome, não do pão ou da água literal, mas de ouvir a palavra de Deus? Porque a verdadeira palavra de Deus, ela somente é saciada se nós descobrirmos as escrituras proféticas para o dia em que nós estamos vivendo. E as escrituras proféticas para o dia em que nós estamos vivendo é a notícia mais moderna que existe sobre a face da terra. Poderíamos dizer, nos dias de Noé, tinha todo tipo de notícia, mas a notícia mais recente, a mais atual que tinha, era a salvação através da arca. Um profeta de Deus anunciando os eventos que aconteceriam muito em breve. No dia de Moisés, a mesma coisa. Um profeta anunciando as escrituras que se cumpririam naqueles dias. E hoje, a escritura, a profecia ou o evento mais moderno que existe sobre a face da terra é Amós 3,7. Um profeta de Deus revelando todas as escrituras proféticas para o seu dia. E se nós reconhecermos a este personagem, nós estaremos reconhecendo a notícia mais fresca e recente e moderna sobre a face da terra. Agora, os eventos que nós estamos vendo acontecendo estão absolutamente mostrados na Bíblia. De cada tempo, de cada era, de cada período
em que Deus tem enviado ao seu profeta. Nós pensamos que estamos todos desequilibrados, mas não estamos. Tudo está se movendo exatamente conforme ao que está escrito na palavra de Deus. Agora, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado. Não há nenhum livro como a Bíblia. A Bíblia é Deus em forma de palavra. Está vendo? Uma palavra é um pensamento expressado. E o pensamento de Deus, que Deus expressou em suas palavras, através dos profetas, eles escreveram a Bíblia Sagrada, a qual é em forma de palavra. Jesus, o nosso Senhor Jesus, a chamou de semente. E qualquer semente produzirá segundo a sua espécie, se estiver na condição correta, na atmosfera correta. Agora, este livro de profecia, ele está predizendo eventos futuros. O livro neste livro, na Bíblia, contém a revelação completa de Jesus Cristo. Não acrescente a ele, nem tire nada dele. E toda a revelação tem que vir através da Bíblia, da Sagrada Escritura. Tem que ser conforme a palavra de Deus. Desse modo, as pessoas dizem: eu tive uma revelação, eu tive uma visão, eu tive isso, eu tive aquilo, e sai profetizando, falando visões, mas se essa visão ou profecia não estiver de acordo com a Bíblia, não é de Deus. Porque o próprio Deus não pode contradizer a sua palavra. Mas como que Deus não pode contradizer a sua palavra? Deus, sendo onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, desde o princípio, ele escreveu a sua palavra sabendo já que tudo o que aconteceria estaria de acordo com a sua palavra. Por isso, nenhum fato, nada que aconteça neste mundo, pega a Deus de surpresa. Tudo Deus já estava sabendo de antecipado o que iria acontecer. Deus já saberia quem estaria ouvindo. E tudo tem que vir de acordo com a palavra de Deus. Porque é para vindicar ou para provar a presença de Deus. Assim, observe, por sua presciência, ele pré-ordenou, isto é, chamado na Bíblia predestinação ou predestinado. Cada era ao seu lugar, cada homem ao seu lugar e cada mensageiro em seu lugar. Nenhum mensageiro com a mensagem errada. Por exemplo, se Moisés viesse com a mensagem de Noé, não daria certo. Se o Senhor Jesus Cristo viesse com a mensagem de Moisés, também não seria a mensagem adequada. Então Deus já pré-ordenou, predestinou cada profeta, cada mensageiro com a sua mensagem correspondente ao seu dia. Não algo futuro, mas algo presente. Porque Deus disse, eu sou. O eu sou é o Deus do presente. Não o Deus do passado, mas o eu sou, o Deus do presente. E ele é Deus. O diabo
não está levando nenhuma vantagem sobre Deus. E Ele é Deus. Deus sabe de tudo. E Ele ordenou tudo para que ocorresse e caia exatamente e saia exatamente em linha conforme a sua palavra. Assim, se pudermos ver pela palavra do Senhor Jesus, pela palavra de Deus, pela palavra do Espírito Santo, que é o mesmo personagem, em que era, em que tempo, em que estação nós estamos vivendo, você verá isto bem aqui na Bíblia. Desta era, o que está acontecendo neste exato momento. Agora, nós encontramos que existem outros livros que assim as pessoas chamam de livros sagrados, ou assim por diante. E, segundo o que o profeta de Deus disse, ele já leu todos esses livros, o Alcorão e muitos outros. E ele diz assim, que tudo, esses livros que dizem sagrados, são apenas um código de ética e moral. Veja a autoridade. Todos esses livros fora da Bíblia, que dizem que são livros sagrados, o profeta de Deus diz assim que são apenas código de éticas, de moral ou de teologia. Mas a Bíblia, este livro, a Bíblia, é um profeta. A Bíblia é um profeta. Ele é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus predizendo o futuro. Ela prediz porque ela é previamente avisada. Se Deus envia qualquer coisa, Ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada sobre a terra sem que primeiro Ele revelasse os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3,7, que nós lemos no início. Tudo que Deus vai fazer, Ele já falou, Ele já mostrou através da Sagrada Escritura. E aí há necessidade de se levantar em cada tempo a um profeta de Deus, para que esse profeta possa apontar as Escrituras e apontar ao cumprimento dessas Escrituras no seu devido tempo e estação. E esse profeta de Deus, ele jamais erra, ele jamais se engana, ele jamais se confunde, porque não é o homem ali, é Deus usando ao homem. E quando Deus usa o homem, Deus, ele aponta corretamente para as Escrituras. E assim, quando este profeta aponta as Escrituras, ele está apontando os eventos modernos e está mostrando que esses eventos modernos são esclarecidos por profecias. Agora, nos é prometido nos últimos dias que isto seria restaurado. Não haverá nenhuma denominação, nenhuma igreja, elas nunca, em suas condições modernas que estão hoje, elas jamais levarão a igreja a ser a igreja noiva, a eleita. Elas não podem fazê-lo. Elas faltam. Elas falham. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras. E o mundanismo tem se rastejado e entrado para dentro do assim
igrejas cristãs, se dizem igrejas cristãs hoje, nas denominações. E eles cegos têm aceitado o mundanismo para assim ter um evangelho popular, o evangelho que agrada a toda a classe social. E veja, um exemplo muito claro, João Batista, quando o próprio rei desalinhou com a palavra, João Batista apontou o seu pecado, apontou a sua falha. Não importava que fosse o rei, o mandatário daquela região que ele morava ali. Ele apontou o pecado, não importa onde esteja o pecado. Um homem de Deus, ele não passa a mão no pecado, mas ele aponta o pecado e mostra que está errado. E pelas igrejas estarem agindo assim, aceitarem ou deixarem que o mundanismo entre para dentro delas, elas estão morrendo sem nem reagir, estão morrendo completamente para a palavra de Deus. E assim, Deus sabe disso, e Deus, sabendo disso, da condição em que estariam as igrejas nesses últimos dias, Deus levantaria, como tem levantado a um profeta, segundo Amós 3:7, segundo Malaquias 4, 5 e 6, segundo Mateus 17, 11 e segundo Apocalipse 10, 7, que são os eventos modernos, os mais modernos que existem sobre a face da terra, mostrando o programa de Deus para o dia em que nós estamos vivendo. E para revelar esta palavra, alguns dizem, um diz de um jeito, outro diz de outro, aí fala assim, bom, eu tenho visto isso, e bendito seja Deus, isso é assim. É exatamente da maneira, foi quando Jesus veio a primeira vez, cada um com uma doutrina diferente. Cada um tinha a sua própria doutrina, mas por eles estarem presos na sua doutrina, deixaram passar por alto o evento mais moderno que estava ocorrendo naqueles dias, que era a presença de Deus através de um homem, Emanuel. Mas Deus tem algo para esse dia, para restaurar tudo o que se perdeu. E Deus prometeu isto, e a única maneira como ele fará é somente através do seu padrão escriturístico de acordo com a sua palavra. Não é de acordo com o padrão de uma denominação ou de outra, mas é de acordo com o padrão escriturístico segundo a Sagrada Escritura. E ele, Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele prometeu nos enviar neste último dia, o qual nós estamos vivendo hoje, de acordo com Malaquias 4, um profeta sobre a terra, que converteria o coração do povo, o coração dos filhos aos pais apostólicos novamente. Ele prometeu isso em sua palavra, em Lucas 17, e muitos outros lugares que ele menciona isto, o que ele faria nesses últimos dias para trazer a coisa, tudo de volta à palavra vindicada, a uma única palavra vindicada, porque a palavra vindicada é uma, não pode se contradizer com as Escrituras. Nós não estamos vivendo em uma era pentecostal. Isso pode atritar, isso pode falar alto demais, mas nós não estamos vivendo em uma era pentecostal. Nós estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo em cima, mais acima, aqui em cima, para
a era da noiva. O chamado da igreja para fora, reunindo-a para o arrebatamento. Veja, reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo neste exato momento. A era do arrebatamento. A era que está chamando a noiva para fora do sistema religioso, o sistema denominacional, juntando a noiva, juntando o predestinado para o arrebatamento. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Em minha honesta opinião, essa é realmente a verdade. Assim o profeta de Deus, William Marion Branham, tem afirmado nessa mensagem que nós estamos vivendo na era do arrebatamento, e assim as Escrituras também dão alicerce de que nós estamos vivendo na era do arrebatamento, porque a era do arrebatamento é a última era. Veja, é notório, todo religioso, todo leitor de Bíblia, todo doutor que sabe algo das Escrituras, ele sabe que nós estamos nos últimos dias. E a era do arrebatamento é nos últimos dias. Veja, a manifestação de um profeta, segundo Malaquias 4, 5 e 6, restaurando a fé dos filhos aos pais apostólicos. Também, segundo Malaquias 17, 11, o Elias que viria nos últimos dias. E Apocalipse 10, 7, ao sétimo anjo revelando todos os segredos, são escrituras concernentes ao último dia. Se nós estamos no último dia, essas escrituras têm que estar em vigência, têm que estar em pleno cumprimento, porque caso contrário, não tem como nós alicerçarmos nas escrituras que estamos nos últimos dias. Para nós estarmos nos últimos dias, temos automaticamente que reconhecer que essas escrituras estão em pleno cumprimento, como também o personagem que Deus prometeu para este último dia estar também trazendo essa mensagem de restauração, esta mensagem de revelação, esta mensagem mostrando os trovões, revelando os selos, mostrando, ligando, colocando tudo em devida ordem antes que aconteça o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo. E este livro, a Bíblia, é um livro de profecia. E os seus crentes, é um livro de profecia a quem? A seus crentes. É ordenado que o honrem e o leiam e creiam no seu autor. Veja, este livro de profecia é ordenado, é mandado, é imposto para que os crentes leiam a Bíblia, creiam na Bíblia e creiam também no seu autor. Porque cada palavra da Sagrada Escritura que está escrita ali tem que se cumprir. Tudo que foi prometido tem que acontecer. Por quê? Porque é Jesus Cristo em cada era, em cada tempo. O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé, foi Jesus Cristo que esteve em Moisés, foi Jesus Cristo que esteve em Davi, foi Jesus Cristo que esteve em José, e é Jesus Cristo o mesmo o ontem, o hoje e o eternamente. E é Jesus Cristo entre seu povo hoje, fazendo as mesmas coisas que ele prometeu que faria neste tempo, nesta era em que nós estamos vivendo. É Jesus Cristo,
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada ouvinte. Vamos ouvir o hino agora, Um Milagre, Senhor, um milagre, Senhor. Deus te abençoe. Mensagem tremenda, hein?